Oi, então, hoje vai ser a apresentação do projeto da Casa Aconchego. Esses aqui são os ambientes que a gente fez: a sala, o quarto de hóspede, varanda, cozinha, banheiro e o quarto de casal. Hoje que é dia 4 de agosto e eu que fiz. E é a primeira apresentação do projeto. Então, a casa, eu escolhi o estilo brasileiro de design, que é um design que é feito normalmente aqui em casas brasileiras, por pessoas mais populares mesmo, e que é um design até que bem próprio. Ele utiliza bastante de cores, de plantas e de elementos culturais. Então, essa foi uma base. Aí aqui tem uma descrição um pouco aqui da casa, que o projeto foi desenvolvido para a mulher criativa, alegre, que deseja um lar acolhedor, funcional e com baixo custo de execução. O desafio foi unir a acessibilidade financeira com a personalidade, utilizando cores vivas, plantas naturais e móveis acessíveis para criar ambientes confortáveis, expressivos e cheios de vida. A proposta explora o conceito de acolhimento através das cores, trazendo leveza e alegria aos espaços. Os móveis foram escolhidos com um foco em versatilidade e economia, sem abrir mão do estilo e da funcionalidade. Elementos naturais, como plantas e toques decorativos artesanais, reforçam o espírito criativo da moradora. Como eu vi que, você, Cíntia, é uma pessoa muito criativa, que gosta de criar, gosta de costurar, gosta de fazer artesanato, bolos, doces, enfim. E pelo que eu percebi, você gosta muito de cores, e eu percebi pelas suas roupas, pelo seu jeito. É uma pessoa alegre, normalmente pessoas alegres gostam de cores. Então, desde o início eu já pensei, ela é uma pessoa colorida igual a mim. Então eu pensei, eu tenho que fazer uma casa que seja alegre, colorida e criativa. E não só uma casa banal e sem um espírito, sabe? Aquelas casas cream, sabe? Eu acho que não é esse espírito, não é um espírito minimalista nem cream que a gente tá procurando. E sim um espírito de personalidade mesmo. Personalidade, uma cara de casa, sabe? Casa que tem um gostinho de eu tô na minha casa. Foi isso o pensamento. Essa aqui é uma paleta de cores. Se você perceber, tem inclusive as cores do Brasil aqui. Um azul meio verde água. Ele se chama azul pavão. Aí tem esse verde, que é o verde musgo. Um verde mais escurinho. Tem esse amarelo, que é o amarelo, acho que é maionese, o nome dele. E tem esse laranja, que é o terracota, que também traz a terra. Então temos plantas, terra, sol, mar, todos esses elementos. E tem um cinzazinho que traz o concreto, o céu, né? Então, assim, são cores que trazem brasileiridade, né? Traz esse tom brasileiro e traz alegria. São cores alegres. E também não são cores que elas vão ser, como é que eu diria? Muito vivas, sabe? Eu dei uma suavizada nos tons. São os tons primários, mas são tons que já estão mais um apagadinho, assim, que não vai ficar feio, que são mais chiques, mais modernos. Então, é meio que isso. Aqui são as imagens que eu busquei de inspiração no Pinterest. Então, essas imagens que me inspiraram para fazer o projeto, né? No cantinho da cozinha, que no caso, quadros, uma cor, uma coisinha de madeira. Aqui o corredor, que eu queria que o corredor fosse bastante alegre, porque é muito chato ter um corredor, né? Porque já ocupa espaço, então ainda mais não ter nenhum uso, não ser uma coisa que você entre e sinta alguma coisa. Então me inspirei um pouco nessa alegria desse corredor. Aí tem esse corredor também, que é cheio de plantinhas, e essa vibe aqui é muito boa. Traz muito cara de casa, de aconchego. E essa cortina aqui, aquelas cortinas que tem bijuteriazinhas penduradas. Então, eu achei essa cortina muito legal, que dá um tomzinho de criatividade. E aqui essa cozinha aqui, que ela é bem simplesinha, que é um balcãozinho só com 2 portinhas. Fogão, aqui ela é toda branquinha nesse quesito, uma cerâmica simples branca. É um balcão em cima de inox, que é bem mais barato que tudo. E mesmo assim, ela é funcional, ela é bonita, né? Aqui tem a cor do amarelo, que eu gostei muito.
na sala, assim, e dá pra você ver toda essa criatividade, essa mistura de plantas, de terracota, com verde, com amarelo. Fica muito bonito. E aqui tem inspiração pro quarto, que é essa cor, acho linda, que ela traz paz, mas também traz personalidade e deixa o quarto mais... é acolhedor mesmo a palavra. Então, essas foram as inspirações, né? Foi daqui que eu tirei tudo pra fazer o projeto. É um projeto diferente, porque ele traz esse estilo brasileiro pra dentro da nossa casa, da sua casa, no caso. Vamos começar. Essa aqui é a planta humanizada, que você vê o total de tudo. Então, temos a cozinha, que aqui tem entrada pro banheiro. E aqui tem um corredor, né? E o corredor dá acesso à sala e dá acesso ao quarto. O quarto é isso aqui em L. E tem um quarto de hóspede e a sala. E eu sempre prestei atenção em deixar os espaços de passagem todos acessíveis e tranquilos. Então, tem uma passagem acessível em todos os ambientes. Aqui é um espaço de passagem de uso, espaço de passagem. Aqui a porta fica aqui, também tem um bom espaço de passagem. E até a sala, que vai ter um bom espaço de passagem pro corredor e pro quarto. Vamos lá. Começando, né, pela sala, que é a nossa entrada da casa. Então, a sala, eu deixei aquela porta que já tem, só que a diferença é que eu pintaria ela de verde. Essa porta é para representar aquela, eu sei que não é totalmente igual, mas foi uma parecida que eu achei. É para representar que já existe. Ajeitaria a madeira e pintaria ela de verde. Então, aqui tá um verde musgo. E aqui eu adicionei uma janela também na sala. Ela é fininha, porque do lado de fora tem umas coisas aqui de luz, né? Uns quadros de energia, umas coisas de energia. Então, eu pensei em colocar a janela no meio, fininha, aproveitando. E também esse tipo de janela, que é um basculhantezinho. Por quê? Porque ela não vai... não cabe uma pessoa passar aqui. Então, em termos de segurança, mesmo que você deixe aberto, não é possível uma pessoa entrar na sua casa. Você pode botar uma grade lá de fora, tudo bem. Mas assim, tem uma boa segurança, sabe? De que ninguém vai entrar. Então, aqui é importante a passagem de luz, porque essa parte é tudo fechada. Então, essa janela é importante para isso. Para passagem de luz e para um pouco de vento, né? Para você deixar um pouquinho mais arejado, como você quiser. E tem a quesito de segurança. E ela tá pintada da mesma cor que a porta. E aí ela pode ser de madeira ou de metal. Então, aqui tá o amarelo, que eu falei que é um amarelo meio maionese, o nome, eu acho. Ah, não é maionese, é mostarda. Eu errei o nome. Mostarda, é amarelo mostarda. Que esse amarelinho mais de mostarda aqui. Esse móvel branquinho aqui, ele é de pallet, mas eu sugeriria pintar ele de branco. Porque quando eu coloquei na cor do pallet aqui, que vem nele, né, a madeira de pinos, não destacou. Porque amarelo com pinos não tem destaque. Mas se você pintar ele de branco, aí ele destaca na parede, fica bem bonito. E aqui eu coloquei um lumináriazinho pendente. É um pendente cobre, que também vai trazer a cor terracota. Aí aqui eu botei uns cobogó. Uns cobogó geométricos, então eles são bem bonitos. E além de ser bonitos, vai ajudar na passagem de ar de um ambiente para o outro, já que tudo fechado. Então aqui vai ser a única passagem de ar aqui de um lado para o outro. E além dessa passagem de ar, passa a iluminação também. Então é um detalhe para trazer passagem de ar e iluminação, porque era tudo fechado. Então se faz necessário esse cobogó aqui, que também é um elemento brasileiro, né, e pernambucano, que é um elemento que foi feito aqui em Pernambuco, a origem dele. Então a gente já traz a parte cultural aqui com esse cobogó. E aqui eu falei, né, a sugestão de colocar umas plantinhas aqui, bem bonitinhas, grandinhas. A TV fica aqui na parede mesmo. Aí aqui eu coloquei um tapetezinho, um tapete verde, pra combinar com a porta, combinar com as plantas, porque, como eu falei, tô usando esses tons de verde, amarelo e terracota. E tem um cinza também aqui, então fica tudo dentro da paleta, tudo bem natureza, tudo bem
legal. Aí aqui no meio eu coloquei uma mesinha de centro, você pode botar ou não. Com a mesinha de centro, a passagem você tem que ter um pouco mais cuidado pra passar, né? Que não vai ficar tão aberto, sem ela fica uma abertura. Então você escolhe. Eu coloquei porque eu achei que ficou bonito e que é funcional também, você coloca coisas em cima. Essa mesa de centro você acha na Shopee, né? Vamos lá. Aí aqui é o lado que dá pra ver melhor como ficaria o encaixe da porta. A porta tá exatamente no lugar que ela está atualmente. E aqui é a janelinha, que do outro lado, né, fica os quadros de luz assim. O sofá que você já tem, a almofada aqui atrás, o terracota também, uma laranjinha. Plantinhas aqui penduradas também, uma prateleira com a luzinha de LED embaixo. Essa LEDzinha você compra na Shopee, coloca em qualquer prateleira. E é isso, piso de madeira, né, que a gente tinha conversado. Aqui a parede seria um off-white, não é um branco, é um off-white. Aí essa aqui é a visão melhor, né, da parte da sala. Dá pra ver que eu coloquei 2 banquinhos aqui, 2 puffzinhos terracota também pra trazer toda essa brasilidade, né. E a luzinha aqui acesa, então fica uma coisa bem bonitinha, né. A mesinha aqui no centro. E esse é o lado aqui que fica o sofá. Então, o sofá que você já tem, tá no tamanho certinho. Aqui cabe mais um vasinho de planta, com uma planta grandinha, sabe? Olha como fica bonito, né? As cores. Aí aqui eu sugeriria, né, colocar uma cortina daquelas de pedrinhas. Então, essa cortina aqui é pra representar aquelas cortinas de pedrinhas de miçanga. Mas você pode escolher deixar aberto também, sem problemas, ou botar uma cortina de macramê, ou uma cortina fininha, bem fininha, de aquelas bem clarinhas que tem de linho. Também ficaria boa. Mas eu coloquei de miçanga porque eu acho que fica mais alegre. Aqui eu coloquei um cantinho, coloquei uma mesinha pra ter uma mesinha de apoio. Você pode colocar alguns detalhes aqui, mais algumas plantinhas. Prateleira em cima, de apoio também pra decoração. Vasos de barro, né, decoração, moldura de madeira e plantinhas, obviamente, que fica muito legal. Então, e aqui tem outro pendente, né, igualzinho o outro, que é de cobre também. Pronto. E esse é o outro lado que é o lado que vai dar pro corredor ali, e aqui vai dar pro quarto. E pode ver que tem uma passagem de tranquila assim pro corredor e tranquila pro quarto. Coloquei esses 2 puffs pra, além de dar estética, ser mais um apoio pra mais gente sentar, né? Então, tiver mais pessoas na sua casa. Esses quadros aqui que eu acho muito bonito, né? Representa bem o Nordeste, esses cactos. Mas você pode escolher colocar outras imagens aqui também. Colocar uns quadros com outras imagens. A moldura, ela parece preta, mas não é preta. Seria o mesmo verde musgo da porta. Então, a tinta que você pintou a porta, pintaria essas molduras pra ficar no mesmo tom. Aí, agora a gente vai pro quarto de hóspedes, né? Que fica dentro da sala. Aí, aqui é a entrada dele, né? A porta. E aqui é a visão dos cobogós do lado de dentro. Que seria pintado com o mesmo verde das janelas. Porque aqui no quarto combina mais o verde do que com o laranja que tá lá fora. Então, teria essa pintura verde pro lado de dentro. Que teria uma janelinha aqui igualzinha a janela da sala. Porque quando você vê do outro lado, você vai ver essa janela e a outra janela, bem dizendo, no mesmo espaço. Então, a porta no meio com 2 janelas, um do lado, outra do outro. Então, ela fica aqui e é a mesma coisa, passagem de ar, passagem de iluminação e tem a segurança também. Aqui tem um espacinho que dá pra você botar uma televisão, uma pintura com esse tom de azul bem mais clarinho, um azul mais puxado pro cinza, mas porque eu deixei uma cor neutra, já que é um quarto que é pra qualquer pessoa dormir, então uma cor bem neutra. Aqui também é um off-white, né? E aí, aqui no canto dá certinho uma cama de solteiro, que não seria, no caso seria uma bicama, com uma cama embaixo, que aí tem um espaço certinho pra puxar a cama pro lado de cá. Então, ele fica aqui no centro e teria essa pintura aqui só pra dar um detalhezinho, deixar uma coisa mais aconchegante, mais bonitinha. Não coloquei prateleiras nem nada porque você não quer gastar muito, né? Então, pensei, vou deixar um quarto mais simples.
mais tranquilo. E aqui o outro lado finaliza a pintura. Apesar do quarto tá simples, essa pintura dá todo um toque final, né? Dá pra ver que teve um caprichozinho no ambiente. Aqui eu coloquei esse guarda-roupa, que você pode colocar um guarda-roupa que você já tem, né? Você tem um. Ou você pode comprar outro guarda-roupa de solteiro e deixar aqui, só pra você colocar suas coisas mais ainda, né? Se quiser, é um espaço bom para um guarda-roupa. É uma sugestão. E eu coloquei esse penduradorzinho de coisinhas pra ficar mais bonitinho também, vendendo na Shopee, tranquilo de achar. Pra dar um detalhezinho, pode pendurar plantinhas, pendurar alguma coisa aqui. E é isso, esse seria o quarto de hóspede. Simples, mas funcional. Depois do quarto, a gente vai direto pro corredor, né? E esse seria o corredor, que essa é a visão da sala, assim que você passa pela cortina. Então, eu coloquei dois pendentes aqui, que são de palhinhas, que traz muita regionalidade, muita brasilidade, deixa muito bonito o ambiente, porque ele é cultural, mas ele traz um negócio chique, ele deixa chique também. Então, aqui eu coloquei o off-white continuando aqui. Ele tá um pouquinho mais puxado pro cinza, mas aí você pode ou colocar o mesmo da sala, ou deixar um pouco mais cinza, tranquilo. Aqui eu coloquei o verde musgo, porque vai trazer o verde que tá lá na sala, vai vir pra cá. E daí você vai ter uma parede de destaque, um corredor. Então, não é um corredor super colorido, que vai te incomodar com o tempo. É um corredor que ele é colorido, tem personalidade, mas ele não vai te incomodar, não vai ser algo extremamente colorido, assim, que fique infantil, algo do tipo. Ele é um corredor que tem cor, personalidade, mas ele é adulto, ele é chique. Então, um tapetezinho aqui no meio, né, uma passadeira. Coloquei esse aqui, que é tipo um linhozinho, que é bastante, tem muito, né, na Shopee pra vender, enfim. Aqui é a sugestão de colocar quadros, então você pode botar quadros de momentos importantes, memórias, enfim, o quadros alegres, enfim, que você goste. Com a moldurinha de madeira ou uma moldurinha laranja, combina bastante, ou até verde. Aí aqui eu dei uma sugestão de colocar uma sapateira. É uma sapateira bem fininha que vende na Shopee. E um espelhozinho que era de couro pendurado aqui, porque deixa o cantinho mais funcional. Então, você pode parar aqui e fazer uma maquiagem, se olhar no espelho. Alguém tá no banheiro, você pode usar esse espelho. E aqui você pode botar uma bandejinha pra colocar uma chave, um cheirinho. Esses penduradores, você pode pendurar bolsas que você usa todos os dias. Ah, a bolsa da faculdade, deixa aqui pendurada, entendeu? Então, fica funcional. Ah, você tem essa sapateira aqui, que você pode usar, né? Então, botar todos os seus sapatos aqui dentro, que é uma coisa já... Então, você tá utilizando o espaço do corredor e não deixando ele desuso. Além de ficar bonito, ele fica usável. E aí, no final do corredor, você vê que já dá direto pra cozinha. E essa aqui é a visão do corredor que você tem quando está dentro da cozinha. Então, da cozinha, eu olho pro corredor e eu vejo isso aqui, né? Eu vejo o tapete, os pendentes, coisas e a cortinazinha de miçanguinha lá atrás com a sala. Só que na cozinha eu não coloquei cortina, porque eu acho que não tem necessidade de botar cortina. Aqui é legal porque você divide, né, a sala do seu cantinho mais íntimo. Mas na cozinha não precisa de cortina. Então, essa é a visão. Agora, a gente já vai direto pra ela, a cozinha. Então, entrando na cozinha, você vai ver esse móvel aqui grandão de pinos, da do pallet esse móvel, tá? No tamanho certinho que vem de lá. E eu achei ele muito funcional. Dá pra colocar um airfry, dá pra colocar um liquidificador, maquinezinhas, fruteiras, tapoé, panela. Embaixo tem essas caixinhas de organizadores que você pode colocar coisas, comida, enfim, o que você quiser. Um cantinho de café aqui, pratos que você usa no dia a dia. Então, é um espaço que fica funcional. E é também quase correto da parede. E aqui em cima eu coloquei também cobogós. Esse cobogós aqui, igual a da sala, ele vai dar no corredor da sala da sua mãe, né?
Mas ele tá muito alto, então assim, não vai dar para as pessoas que estão na outra casa olhar para sua casa, nem você olhar para casa das outras pessoas, porque tá muito alto. Não vai incomodar e ele vai ficar bonito do outro lado também. E vai ajudar na circulação de ar, porque a cozinha é toda fechada, então precisa ter uma circulaçãozinha de ar. Então aqui é muito interessante colocar esse cobogozinho aqui, esse detalhezinho para ter essa circulação de ar, de um ambiente aqui pro outro. Então recomendo. E aqui você já vê que eu botei uma parede de terracota pra fazer esse aconchegozinho desse ladinho aqui, que eu vou mostrar. Que seria esse cantinho aqui, que é o cantinho da mesa, né? Eu quis trazer cores, trazer colocar um canto que você se sinta bem, você se sinta em casa, mais aconchegante. A cozinha não é tão grande, mas assim, é o cantinho de comer, sabe? Então você senta aqui nesse banquinho, esse móvel também são do pallet, a mesa, as cadeiras, o banco, tudo do pallet. Então ficam da mesma cor, do mesmo tom, então fica bem bonito. Uma passadeirinha aqui na mesa, um caminho de mesa, né? As cadeiras já do pallet e o banco, eles não vêm com esse estofadozinho aqui. Então eu sugeriria que você mesmo fizesse, né? Que tu consegue fazer costurar. Então eu faria um estofadinho pra cadeira, um estofadinho aqui pro banco. E até a passadeirinha, tudo no mesmo tecido, assim ficaria muito bonito. Aqui é um bulizinho com as plantinhas, você pode comprar um vaso, ou pode ser um bulizinho velho, antigo que você tenha, enfim. Um quadrozinho, tem escrito Good Vibes, né, vibe boa, que é um quadradinho de pallet também. E aqui um pendentezinho, esse pendente ele pode ser de palhinha, pode ser de madeirinha, de bambu, então um pendentezinho aqui para dar um destaque nesse cantinho. Aqui fica um espacinho, deixei uns vasinhos de chão. E aí aqui fica um cantinho dividido da casa, com esse terracotazinho, para trazer uma cor e um aconchego para essa cozinha. Aqui mais de frente. E essa aqui é a porta que dá lá pra fora, que é a porta que sua mãe entraria, que dá lá pro corredor. Então, aqui ela entraria tranquilamente, ó. Tem um espaço tranquilo, de boa. Aqui é a parede que fica a porta do banheiro e a porta que dá pro corredor. Então, as duas portas ficam aqui. E nessa parede, eu colocaria a sugestão de colocar cerâmica. Então, seria cerâmica em duas paredes, apenas em duas, então teria uma grande economia, não precisaria de cerâmica nas outras paredes, seria só nessas duas, só para dar uma proteçãozinha aqui do banheiro, né, do outro lado, mas nessa parte de umidade, né, e de sujeira também, de gordura aqui do fogão, enfim. Então, aqui, deixaria o fogão desse lado aqui, do banheiro, porque se eu colocasse o fogão pro outro lado, ficaria pro quarto, então a quentura do fogão, ele ia direto pro quarto, que não é legal. Então, a quentura fica pra cá, pro banheiro, que não tem problema nenhum. Aí eu vou virar, porque é melhor te explicar. Esse móvel aqui branquinho é um móvel que ele vende completo na Shopee, por um preço muito acessível. É um preço de um celular, basicamente, e você tem a sua cozinha meio que completa. Então, eu recomendo esse móvelzinho, porque ele tem um tamanho certinho para você colocar uma pia de inox, tamanho de 1,20. Então, você compra uma piazinha de inox 1,20, você não vai precisar de mármore, de pedra, de fazer bancada, de nada disso. Só vai comprar uma pia de inox e esse móvelzinho aqui de MDF. E aqui você tem as gavetas para botar talheres e utensílios, aqui panelas e formas, enfim, e aqui fica a despensa, para deixar as comidas todas fechadinhas e bem organizadas. Então é um móvelzinho branco que eu recomendo bastante, porque eu acho que funciona. E é pequenininho, tranquilo, não é tão caro, não se compara ao móvel planejado, e é isso. Geladeirazinha normal. Aqui já tem uma coisa curiosa. Ele ficaria esse espaço aqui sem nada, então eu coloquei prateleiras de pinos, que você mandaria fazer essas prateleiras da mesma madeira das coisas do pallet, né? E aí você teria um espaço aqui pro micro-ondas, um espaço
temperinhos, coisinhas. Aqui fica uma bancada. E eu até fiz uma coisinha pequenininha aqui, que eu vi na internet uma vez que fizeram, que é colocar um negócio que se coloca em cima de água mineral pra água. Então, você pode deixar a mangueirinha aqui pendurada, a mangueirinha grande do fio daqui. E aí você bebe água aqui, entendeu? Acho que, não sei se você entendeu, mas é uma ideiazinha que eu vi na internet que eu achei que funciona. E aqui atrás do fogão fica o gás, aqui ficou coisa da água mineral. Cabe tudo direitinho pra colocar e tirar. Você puxa um pouquinho o fogão, coloca, bota o fogão no lugar e é isso. E fica escondidinho, né? Não fica muito aparente, fica escondido. E fica uma cozinha muito bonita. Nem parece que é tão barata. Vamos pro banheiro, então. O banheiro é pequenininho, né? E eu tô tentando botar revestimentos e coisas mais acessíveis. Então, esse aqui é a entrada do banheiro. Que aqui o banheiro é um pouco mais complexo. Teria que fazer uma bancadazinha de concreto. Aquelas coisas que o povo faz, né? Uma bancada de concretozinho. Pra não ter que comprar um móvel pronto. Então, a bancada de concreto já seria um pouco mais barato. Então, faria uma bancada de concreto. Aí, colocaria uma cuba. Existe jeito de fazer uma cuba de concreto também. Mas você escolhe se quer fazer de concreto, de cimento. Ou se você quer comprar uma de porcelana mesmo. Mas daí faria essa aqui de concreto. E embaixo mais uma madeirinha de pinos, só de apoio. Que é um espelho, que você pode escolher ser pequeno, ser grande, ser... O espelho você escolhe o tamanho que você achar melhor. E aqui pode ver que eu coloquei também o negocinho, o cobogó. Pra também ter a circulação de ar, porque banheiro precisa de circulação de ar. Então, esse cobogó vai ficar pro corredor, né? Então, sai o ar do banheiro pro corredor. Fica esse detalhe. Eu botei esse cerâmica que ela é mais detalhadinha. Mas eu coloquei porque ela é mais barata, né? Mas é aquilo, você pode colocar... Sendo branca, eu coloquei ela toda branquinha também. Fica uma coisa mais simples. Já que a casa é toda colorida, o banheiro eu deixei ele mais simples. Mais branquinho, concreto, uma coisa mais cream. Porque já temos cores demais na casa, né? Então tá tudo bem ele ficar um pouco mais simples. Mas também tá com essa brasileiridade. Ai, difícil falar essa palavra. Com a madeira, com o concreto, né? Tem um verdinho aqui, que seria verdinho esse cobogó. E, enfim, seria isso. Ele não é muita coisa, né? Concreto, aqui a madeirinha. Ficaria aparente aqui o canuzinho. Torneirinha. Papel higiênico. E colocaria esses dois nichos aqui, revestidos com cimento queimado, né? Com concreto, mesmo que fizesse a bancada aqui. Então, já faria os nichos aqui pra você colocar cosméticos. Então, não precisaria de estante, de prateleira, essas coisas. O nicho aqui seria suficiente. Aqui seria a entrada. Você entra aqui na porta, né? Tem esse espaço aqui. O boxezinho, que dá pra a parte do banho, que também teria outro nicho. Pra não precisar de prateleira, esse tipo de coisa. Aqui fica os lugares de colocar toalha, colocar roupa, enfim. Ele é simples, mas eu achei muito bonito e muito funcional. E embaixo eu coloquei uma cerâmicazinha que tem a cor de concreto. E vamos pro principal agora, que é o quarto de casal, né? Que é a principal área aqui da casa, maior, né, de todas. E aí, essa daqui é uma das divisões principais. E você tem a porta. Então, do corredor você entra aqui. Eu coloquei um verdezinho meio verde água, ou um azul pavão. Você pode escolher o que você achar melhor. E coloquei cimento queimado. Você pode comprar ou a tinta cinza, ou a tinta que tem um efeito de cimento queimado, ou um papel de parede. Você escolhe. Mas contanto que esse acabamentozinho fica muito bonito. Traz uma coisinha de criatividade, fica chique, elegante, enfim. E aqui de frente você tem a TV, que ficaria bem de frente pra cama. E aqui uma cômoda bem grande. Eu coloquei essa cômoda grande porque você me disse que tem bastante roupa. Então eu pensei
que o guarda-roupa poderia não ser suficiente, até porque para 2 pessoas, mesmo ele sendo grande. Então eu pensei, então é melhor colocar uma cômoda bem grande e deixar esse espaço funcional. Ao invés de ser só uma prateleira ou só um rack, é muito melhor que seja uma cômoda com 6 gavetas. Então assim, cabe muita roupa aqui. E você utiliza a parte de cima também para decoração, enfim. Essa prateleirinha aqui em cima também para apoio, decoração, artesanato, enfim. E aqui teria o guarda-roupa. Esse guarda-roupa eu achei ele na Shopee, tem exatamente esse também, porém ele não tem esse espelho na porta. Eu sugeri esse espelho na porta que você pode colocar depois. Você pode comprar o guarda-roupa todo branquinho e depois mandar colocar um espelho na frente da porta, que eu acharia que ficaria massa, né? Que você usaria todo esse espaço aqui para espelho. Aí ficaria muito bom. Eu não achei o guarda-roupa já com espelho que desse aqui certinho, assim que fosse massa. Mas já achei esse aqui. Então, essa é a sugestão do projeto. Aqui é mais de perto. Essa cômoda também é da Shopee. Tá exatamente do mesmo tamanho que eu achei ela lá. E o guarda-roupa também. Aí, isso aqui é o lado da porta. Então, teria essa pintura de meia parede, que vem até a parte da cama, da cabeceira. Teria esse abraço aqui no quarto. É um detalhe muito bonito. Tem esses pinozinhos pra pendurar roupa de madeira. E esses pendentes que são iguais ao da sala, só que eles são brancos. Então, ele também traz a continuidade da casa. Você vê elementos na sala, elementos em outros lugares que tem no quarto, enfim. Então, é uma casa que você sente que tá em um lugar só e não em vários ambientes separados. Que as coisas tudo se encaixam e se combinam. Tanto que esse espinozinho é o mesmo que tem no corredor, por exemplo. Então, o piso também é na casa inteira. Então, você vai se sentir em um lugar só. E não que são coisinhas separadas, mas são tudo uma coisa só. Acho que dá pra entender. Esse aqui é o outro lado, né? Que eu fiz o mini ateliê. Esse era aqui uma mesinha pra colocar. Pode usar o notebook, pra usar sua máquina de costura, né? Coloquei esse coisinha aqui, como é o nome disso? Manequim. Você pode ter um manequim ou não, enfim, eu não sei se você faz roupa. Mas se tiver, tem um espaço bom. Qualquer coisa você pode botar um gaveteiro aqui embaixo também, que cabe. Coloquei esse pegboard, que é esse quadrinho aqui que você encaixa várias coisas. Fita, linha, tesoura, várias coisinhas de artesanato. E fica bonito e funcional. Então, fica legal. 2 prateleirinhas que você pode colocar as coisas de artesanato, né? Porque quem faz artesanato tem muita coisinha. Então, essas caixas grandes aqui do lado é tudo para apoio para você botar os materiais. Tecido, TNT, tudo que tiver. Aí dá pra colocar nessas caixas. Mais uma plantinha aqui pra dar um verdinho. E tem esse espaço delimitado aqui com a cor, a mesma tonalidade, né? E aí tem esse branco com o cinza, com concreto, com laranja, que é a mesma cor que tá na casa inteira, assim, trazendo tudo. Fica tudo encaixado numa coisa só. O ar-condicionado, ele não foi mexido, ele ficaria no mesmo lugar que ele tá. Então, ele tá na mesma parede que ele tá atualmente. Então, isso a gente cumpriu, né? E tem um pendentezinho aqui também, que é o mesmo pendente que vai estar aqui. São 3 pendentes num quarto, além das luzes do teto. Essa aqui é a visão principal da cabeceira. Eu coloquei uma sugestão de 3 quadros, assim, coloridos aqui em cima, que eu acho que fica muito bonito. Mas você escolhe as imagens que quer colocar num quadro. Não precisa ser essas daqui. Essas daqui foi mais pra trazer as cores, que eu acho que fica muito bonito. Aí você escolhe. O importante é ter uns quadrinhos aqui em cima. Coloquei os 2 pendentes aqui. Então, eles vão trazer essa luz, iluminação aqui do lado. Tem essas mesinhas de cabeceira, que são simples, mas bonitinhas. Tem na Shopee, são bem baratinhas. E esses vasinhos com flores, que fica muito delicado, muito bonito também. E é isso. E esse é o quarto. Aí aqui tem um pouco do que eu consegui conquistar com esse projeto, né? O projeto, ele transmite um calor, uma alegria e personalidade, né? Ele é coerente com o seu perfil, né? Pelo jeito que eu
julguei você, então eu acho que tá bem coerente. Eu acho que conseguimos equilibrar o baixo custo e o estilo e conforto, o que é muito desafiador, mas é muito valioso. Porque fazer um projeto que fique chique, que fique elegante, que fique bonito, fique diferente, mas com custo baixo, é difícil, mas a gente conseguiu. Aqui são os pontos positivos. O uso das cores. As cores nos ambientes deixaram tudo vivo e acolhedor. Então isso é muito verdade. Coativo e emocional, que é ótimo para alguém criativo e alegre, e as cores foram pensadas. O amarelo na sala, ele traz mais alegria, e ele dá uma coisa muito... Você entra na sua casa e você se sente alegre, e o ambiente não fica escuro, porque amarelo é uma cor clara, né? Então a sala não vai ficar escura. O verde no corredor, em um lado só, ele traz a natureza e também vai deixar mais acolhedor e combinar com as plantas e tudo mais. E o amarelo não, laranja lá na cozinha, também é uma cor que se usa bastante quando a gente quer colocar o aconchego no canto. Então, eu quero um cantinho bem aconchegante, a gente usa um terracota, um marrom, um laranja, enfim. Então, as cores foram bem pensadas. As plantas na decoração são excelente escolha, porque plantas são baratas, né, assim, tecnicamente. Elas dão vida e contribuem para o bem-estar do ambiente. E passa a ideia de um lar cuidado e com carinho, porque se a gente vê várias plantinhas em um lugar, a gente vê que as pessoas cuidam bem de sua casa, então traz essa impressão de casa. E a distribuição dos ambientes, que foi a gente conversou junto, né, o layout. Então, os espaços, eles estão bem organizados. A sala, a cozinha, os quartos, o banheiro, tá tudo bem funcional. Os móveis, eles são todos acessíveis. Não tem nenhum muito esporádico que seja caro. Não tem móveis planejados. São tudo móveis que você vai encontrar em lojas populares, né? E a decoração também. Então, é tudo bem simples, tranquilo. E você sempre pode estar trocando e mudando. Porque o projeto é uma sugestão do que você pode fazer. Você não precisa seguir 100%, mas você tem por exemplo, aqui, você sabe que aqui em cima vai ter quadros, então você vai buscar os quadros para colocar aqui, mas não precisa ser esse aqui. Pode ser o que você encontrar que se encaixa, entendeu? Essa cor aqui é um verde água, pode ser ou um verde água, ou você pode colocar também o azul pavão. Essas duas cores se encaixam muito aqui. Mas daí, eu gostei, eu quero outro verde, eu quero outro azul. Se você achar que fica bom, você sabe que se encaixa, faz desse jeitinho, entendeu? O lençol de cama, eu sugiro esse terracota, mas você pode colocar um marrom, pode colocar de outra cor, você que sabe. Um azul, um verde, um amarelo, combina aí, entendeu? Então, são sugestões aqui e você vai se encaixando aí do jeito que você achar que vai ficar melhor. Eu espero que tenha gostado. Dá uma repassada aqui. Acho que tá tudo bem pensado e bem organizado, como a gente conseguiria fazer. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só falar. A fachada eu vou fazer também, só que depois. Primeiro eu quero te mandar isso aqui pra você me dizer, gostei, não gostei. Porque, tipo, se você odiar, por exemplo, esse estilo brasileiro, aí a fachada que eu tava pensando em fazer, que continuaria nesse mesmo estilo, não se encaixaria. Então eu preciso saber se você vai gostar, se você gostou, como é que vai ser isso aqui. E é isso. Beijinhos, obrigada por tudo. Só falar.